A parte do desenho veio por pelo menos dois lados, né? Um deles é nesse curso a gente aprendeu sobre esses materiais e essas técnicas todas. E aí, por exemplo, aí veio a ideia do telhado verde, né? Que possibilitou, como ele é mais flexível que os materiais tradicionais de construção, ele possibilitou fazer uma casa um desenho mais orgânico, né? Uhum. E a gente tinha essa amiga arquiteta, Irina, uma ucraniana que morava aqui em Piracanga, bem perto. E pronto, apesar de ter ela por perto, a gente nunca tinha pensado sequer num arquiteto e realmente uma intenção. A gente estava pensando numa casa. Bom, é um pensamento um pouco até meio padrão, assim, da casa retangular, né, os ângulos retos e tudo. Bom, quando a gente decidiu começar a construir a casa, a gente entrou nesse pânico de não saber o que construir, sabe? Era uma coisa assim, era intimidador, assim, sabe? Você, putz, eu vou construir uma casa, o que eu vou fazer dessa casa? Eu vou construir só um quatro paredes, um teto para morar dentro. Então, enfim, foi removedor, assim, removeu várias questões até emocionais, eu diria, né? E o desenho foi levando também, foi trabalhando com essa questão emocional bastante, assim. Mas em concreto, dois voluntários, os primeiros voluntários que vieram para a aldeia, trouxeram um livro que era o Pattern Language, o Linguagem de Padrões, se chama assim o livro, uma recopilação, são acho que 10 arquitetos diferentes, e recopilaram um livro com, não sei, deve ter umas 700, 800 padrões de desenho, que são ideias basicamente de desenho de casas enfim, de casas e cidades né, e comunidades, que são ideias consagradas, que o ser humano já vem praticando há muito tempo. Eu estou sentado em cima de dois padrões aqui, né, para você ter uma ideia de como ele mudou a nossa vida e levou a gente a realmente fazer uma coisa diferente, né, em função do que a gente queria viver nessa casa. Um dos padrões é a janela baixa, né, que é uma coisa que faz todo sentido para mim, porque quando você senta, eu gosto de sentar no chão numa casa, dentro do possível. E aí muitas vezes acontece que você senta no chão e as janelas são altas, e aí você está sentado no chão e você só vê o céu do lado de fora. Você não consegue ver a vista, você não pode aproveitar a vista, né? Então aqui a janela baixa tem isso, você senta em qualquer lugar da casa e você continua vendo a vista do lado de fora. Isso aí é um padrão simples, mas também que faz muita diferença. Depois, por exemplo, a janela banco. A janela banco, né, faz com que a gente esteja conversando aqui e eu possa estar olhando o que está acontecendo dentro de casa. Materiais, bom, a gente por estar num lugar isolado, não tínhamos como simplesmente ligar para um material de construção e pedir qualquer coisa. Eu recebi um frete aqui uma vez, paguei caríssimo, então não tinha essa comodidade, então nos levou a construir com o que tem aqui, né? E aí o que tem aqui são madeira, porque estamos rodeados de uma mata que é muito abundante. Então, por exemplo, a parte estrutural da casa é toda feita de madeira de excelente qualidade, que foi, na maior parte, eu diria, 80% foi tirada do solo já, digamos, a madeira já caída ou digamos, morta, mesmo que em pé, entende? Então não houve necessidade de derrubar árvores, né? E me faz sentir muito bem isso, né? E a outra coisa é que eu sei que essas madeiras, por exemplo, muitas delas, como eu disse, elas estavam no chão, algumas há 20, 30, 40 anos já, inclusive ao ponto de que estavam cobertas. Você via, de repente, eu ia na mata com o meu facão e às vezes você via uma cabeça ou uma raiz saindo para fora, uma raiz na vertical, aí você batia na raiz aqui e mexia uma ponta a 10 metros de distância, entende? Então você via que tinha uma madeira ali em perfeito estado, completamente coberta. Então tive muitos casos assim, outros casos de aproveitamento de cortes, as pessoas largam e não né, tiram o melhor da madeira e deixam o resto. Eu usei muita coisa assim, muitos restos de madeira. Enfim, isso, né, essa parte eu fiz muito bem, assim, apesar de estar usando muita madeira, eu não derrubei praticamente nenhuma árvore, assim, né? E a estrutura toda é feita em madeira? Toda a estrutura feita de madeira. As paredes você fez com adobe? As paredes são feitas de cobre. De cobre. Cobre é essa mistura de barro, palha e areia.
E aí, de novo, foi como se diz, fomos obrigados a usar esse material porque é o que tem aqui, entende? E é abundante, é um material que é abundante, e você também não está degradando nenhum ambiente se você está tirando de um lugar e colocando para outro. Então é isso, a palha é da braquiária, da tiririca que tem ao redor da casa, a terra também, tipo, foi toda daqui. E é isso, tem paredes de barro, tem até móveis de barro, né? Os 2 sofás são de barro, a outro pequeno módulo que a gente tem onde a gente continua dormindo ainda é todo feito de barro. Depois o telhado verde, né? Que apesar de ter essa parte sintética, né? Dessa barreira de água, de isolamento, o resto é tudo terra daqui com grama daqui também. Então eu diria assim, em total, eu diria que 95% dos materiais da casa são daqui, do local mesmo, ou no máximo de 2 metros ao redor. Então, de 2 quilômetros na vizinhança. E depois, assim, aproveitamentos de tipo, né, tem uma fábrica de vidros, por exemplo, em Ilhéus, que descarta qualquer pedaço de vidro que seja menor em largura que um palmo, que 20 centímetros, é descartado. Então eu fui lá muitas vezes e carreguei pedaços de repente 2,5 metros por 19. E usei isso em vários lugares, entende? Então todo vidro que tem na casa é aproveitamento, por exemplo. Tá faltando o cabo dela, mas um cabinho de Você seguraria do lado? Seguraria do lado e me apoiaria aqui, ó. Uhum. Aí eu faço muita mais força. Realmente tá meio falhando, mas ela é boa demais. Tipo, não preciso me preocupar com ter eletricidade para fazer um furo. Uhum. Você comprou aqui mesmo ou você já tinha? Comprei no Mercado Livre. Ah, é? Tem algumas coisas, ferramentas antigas, às vezes tem algumas coisas. Uhum. Eu tenho tem isso aí, eu tenho um esmeril de bancada também, de manivela. Da manivela. Legal. E tenho um afiador de faca também muito antigo, da Itália. O esmeril é japonês, de 1960 e tantos. Uhum. E tenho também um cortador de vidro com uma ponta de diamante de verdade. Uhum. Como é que é o cortador de vidro? Você vai desbastando aos poucos? Ou... Não, é um corte só. Só um? Sim, é um corte só e depois você tem que... Né, ou às vezes você faz dos 2 lados também, mas em teoria um corte só. E aí você tem que ter uma superfície boa para poder se apoiar e terminar de quebrar. Uhum. Porque você faz só a lasca. Só o caminho que Exato. vai quebrar. Aí depois mas é difícil, cara, cortar vidro não é. Uhum. É legal quando você corta um tamanho regular, grande, aí não tem problema, um vidro mais ou menos fino, mas putz, a gente lidou com alguns aí que teve que fazer a parede na forma do vidro, porque o vidro não ia para a forma da parede. O telhado é um telhado relativamente simples, eu diria. Ele tem um tabuado, né, uma estrutura para manter a terra no lugar. Em cima desse tabuado vem eu chamo de sanduíche desses 2 materiais industriais, que são o geotêxtil, que, né, a marca mais conhecida é Bidin, muitas pessoas conhecem por Bidin, e a geomembrana, que é uma membrana plástica de polietileno de alta densidade, ou PVC, e depois mais uma camada de Bidin por cima. Então ficam essas 2 camadas de Bidin para proteger essa lona de atrito, né, de um furo, de uma pedra que possa, né, causar uma goteira no caso. Então basicamente é isso, assim, tem o tabuado, vem esse sanduíche Bidin, geomembrana Bidin, e já em cima disso vem a terra, e que ficou mais ou menos de uns 20 centímetros com grama. Não é nem grama, é esse pasto mais brabo que a gente tem aqui de braquiária e de capim de burro, né, que são coisas rústicas. Eu até escolhi isso aí premeditadamente porque eu não quero manter, eu não quero ficar... Não é um jardim, é o telhado. Então é o ideal, porque é o que está adaptado aqui, a região, e eu não preciso manter. E depois tem alguns, né, nos pontos mais baixos tem algumas flanges para deixar sair a água, tem umas espécies de calha de brita, né, que quando a água chega ela escorre rapidamente, mas é basicamente isso, assim. E é um telhado que
tem uma capacidade como se diz, de equilibrar a temperatura dentro da casa. Então durante o dia a casa é bastante fresca porque o telhado vai esfriando durante a noite. Então a boa parte do dia ele está ainda fresco. Quando chega o fim do dia ele absorveu já boa parte dos raios solares e aí ele está um pouco mais quente. E aí esse calorzinho ele emana para dentro da casa. Então durante o dia está fresco e durante a noite está cálido, né? Então aí se você comparar com a curva de temperatura do lado de fora, se a curva de temperatura é assim, a curva no telhado é assim, é muito mais suave, ela acompanha, mas é muito mais baixa. E eu realmente acho que em situações assim, em pleno meio-dia, se você está do lado de fora ou aqui dentro, a variação pode ser até de mais de 10 graus facilmente. Então é realmente agradável. Como eu disse, é um esforço construir um telhado, né, em termos de dinheiro e em termos de tempo. Um pouco mais, eu diria, deve valer o que? Uns 25% a mais assim, em termos de materiais e tempo. Mas, tipo, se é uma casa para você, se é uma casa que você vai morar dentro e quer conforto, não tem como pagar. Porque se você quisesse ter essa temperatura num lugar como esse, você teria que ter um ar-condicionado para chegar nisso. Então foi um grande acerto, foi realmente um desafio, mas valeu a pena. Então, isso aí é uma das características bem interessantes da casa, é que todo o mobiliário da casa é embutido. Existe uma mesa com 2 cadeiras, que acompanha um sofá de hiperadobe. Depois tem tem 3 sofás na casa, são 2 feitos de hiperadobe e um feito de um grande tampo de madeira muito linda. Depois não tem armários, tem prateleiras. Primeiro porque armários você cria espaço para animalia e umidade, especialmente por causa desse clima mais tropical que a gente tem aqui na Bahia. E também porque você economiza muito espaço, você não tem que criar um nicho para receber esse armário, senão que ele está embutido praticamente na parede. As prateleiras até viram parte da estrutura da parede. Como as paredes são feitas com uma técnica que usa uma malha de galinheiro, uma coisa muito plástica, ela precisa de estrutura para realmente segurar a parede no momento em que ela está secando, né? E, de novo, quando ela seca ela vira autoportante, mas até ali ela precisa dessa estrutura. E no caso, por exemplo, temos uma boa de uma prateleira, ali ela estruturou a parede. Então é uma coisa atrás da outra, né? Como o pessoal poderia até falar de permacultura, de que uma coisa não serve só para um fim, mas para 2 ou 3 ou mais. Então é isso, assim, realmente os móveis são poucos, assim, os móveis. O resto está tudo embutido, sofás, prateleiras de cobre, prateleiras de madeira, um sofá de madeira, um sofá de hiperadobe. As próprias janelas, né, que são bancos. Não preciso ter muitos bancos aqui, porque posso sentar várias pessoas aqui. Enfim, temos uma janela que podemos ver depois, uma janela que tem a possibilidade de virar uma mesa de crianças. É uma janela baixa também, ela é um pouco mais alta que essa, com um tampo mais largo, onde sentam 2 crianças do lado de dentro da janela, 2 crianças do lado de fora, e podem perfeitamente compartilhar uma refeição ou um momento de lúdico, de pintura. Então funciona muito bem. Aí você tem, né, um bom exemplo de uma coisa que serve para 2 ou 3 ou 4 funções, entende? É uma janela, sim, mas é um banco também, e também é um espaço de criação, e também é uma mesa. Isso aí é uma coisa interessante, né, dessa referência que a aldeia criou em termos em vários termos, e também de bioconstrução. Com essa casa aqui, com a casa do Sam, que também é super bioconstruída também, com técnicas muito lindas. Também eu acho que é uma referência da bioconstrução no Brasil por um fato histórico muito interessante que não muita gente sabe, que existe hoje em dia a Caravana dos Construtores Descalços, que é um grupo de gente que se inspirou no Tibá, né? Esse pessoal que veio dar um curso aqui na aldeia. Eles começaram essa caravana na aldeia. Esse primeiro curso
foi o curso que deu o impulso para esse grupo se formar. Primeiro com esses dois construtores que vinham do Tibá. Eles conheceram essa arquiteta amiga nossa, ela participou do curso, então eles se conheceram aqui e daqui se juntou criou essa sinergia para esse movimento crescer. Então, né, tem essa coisa histórica aí que eu acho que é muito legal, que vai ficar para a posteridade com esse comentário. Eu sei que muita gente não sabe. Marcelão, Diego, Irina, eles sabem.